O futebol possui 17 regras, todas estabelecidas pela International Football Association Board, IFAB, no documento Laws of the Game, LOT. A edição mais recente é de 1º de março de 2014 e entrou em vigor em 1º de junho do mesmo ano. No livro de regras do futebol, antes de serem explicitadas as 17 leis do esporte, há uma página destinada às notas relativas às leis do jogo. Conforme o livro de regras, o texto é o seguinte: com o acordo da respectiva Federação Nacional e o respeito pelos princípios fundamentais das leis do jogo, podem introduzir-se modificações na sua aplicação relativamente aos encontros de jogadores com menos de 16 anos, de futebol feminino e de veteranos, mais de 35 anos, e de jogadores deficientes. São autorizadas algumas ou a totalidade das seguintes modificações: dimensão do terreno de jogo, circunferência, peso e matéria da bola, dimensões das balizas, duração dos períodos do jogo. Substituições. Qualquer outra alteração só pode ser efetuada com autorização do International Football Association Board. Livro de regras do futebol, página 4, notas relativas às leis do jogo. Regra 1. O terreno do jogo. O campo de jogo deve ser retangular, com um máximo de 120 metros e um mínimo de 90 metros de comprimento, por uma largura máxima de 90 metros e mínima de 45 metros. Em partidas internacionais, essas medidas mudam para 110, 100 metros de comprimento e 75, 64 metros de largura. Deve ser marcado com linhas visíveis de no máximo 12 centímetros de largura, sendo chamadas laterais as mais longas e de fundo as mais curtas. Em cada canto do retângulo deve haver uma bandeirola de no máximo 1,50 metros de altura. O centro do campo será marcado com um ponto, em torno do qual se traçará uma circunferência com 9,15 metros de raio. A pequena área será delimitada por duas linhas perpendiculares à linha de fundo, traçadas a 5,50 metros de cada trave e avançando 5,50 metros para dentro do campo, unidas então por outra linha. A grande área terá linhas semelhantes, colocadas a 16,50 metros de cada trave avançando outros 16,50 metros campo adentro. Essa também é a área de pênalti, penalidade a ser cobrada de um ponto situado a 11 metros do centro do gol. Desse ponto serão traçados, no exterior de cada grande área, arcos com 9,15 metros de raio. Bandeirinhas de escanteio. Em cada canto do campo de jogo será colocado um poste não pontiagudo com uma bandeirinha. A altura mínima do poste será de 1,5 metros de altura. Também poderão ser colocadas bandeirinhas em cada extremidade da linha do meio de campo, a uma distância mínima de 1 metro do lado de fora da linha lateral do campo. Em cada canto, a partir da bandeirola, devem ser traçados arcos com 1 metro de raio. Balizas. Na parte central de cada linha de fundo serão colocadas través, separadas entre si, interiormente, por 7,32 metros, unidas em cima por um travessão colocado a 2,44 metros do solo. Estes postes e estes travessões deverão ser de cor branca. A largura ou diâmetro das través e travessões não pode exceder 12 centímetros, e do lado de fora do campo elas podem ser guarnecidas por redes. Se forem usadas, estas redes devem ser fixadas nas metas e no solo atrás da meta, com a condição de que estejam presas de forma conveniente e não atrapalhem o goleiro. Poderão ser colocadas redes fixadas nas balizas e no solo atrás da baliza, com a condição de que estejam presas de forma conveniente e não atrapalhem o goleiro. A regra 1 do futebol, o terreno do jogo, não exige o uso da rede na baliza, apenas sugere seu uso. Regra 2. A bola de jogo deve ser esférica, ser de borracha ou outro material duro, com uma circunferência não superior a 70 cm e não inferior a 68 cm, com peso não superior a 450 gramas e não inferior a 410 gramas. No começo da partida, substituição da bola defeituosa. Se a bola arrebentar ou se deformar no decorrer do jogo, dever-se-á interromper o jogo e trocar-se a bola com as condições adequadas, por um lançamento ao solo no local em que se encontrava a primeira bola no momento em que se deteriorou, a não ser que o jogo tivesse sido interrompido dentro da área de baliza, sendo, neste caso, o lançamento de bola ao solo feito sobre a linha da área de baliza paralela à linha de baliza,
no ponto mais próximo do local em que a bola original se encontrava quando o jogo foi interrompido. Se a bola arrebentar ou se deformar quando não está em jogo antes da execução de um pontapé de saída, baliza, canto, livre, grande penalidade ou lançamento da linha lateral, o jogo começa em conformidade. Regra 3. Os jogadores. A partida será jogada por duas equipes formadas por no máximo 11 jogadores e no mínimo 7. A partida não pode ser iniciada se um dos times estiver com menos de 7 jogadores, dos quais um será o goleiro. Em competições oficiais organizadas pela FIFA, o máximo de substituições num jogo é de 3 jogadores. O regulamento da competição deve precisar o número de suplentes, entre 3 no mínimo e 7 no máximo, que é possível designarem nessa qualidade. Em jogos de seleções nacionais A, pode-se utilizar um máximo de 6 suplentes. Nos restantes jogos, é possível utilizar-se um maior número de suplentes, desde que haja um acordo prévio entre as equipes envolvidas quanto ao número máximo de substituições e que o árbitro seja informado antes do início do jogo. A substituição de jogadores só ocorre com a autorização do árbitro, e deve ocorrer fora do terreno de jogo, junto à linha do meio-campo. O jogador substituto só pode entrar em campo quando o substituído já tiver saído. Se a substituição ocorrer de forma irregular, o árbitro deverá paralisar a partida, ordenar a saída do jogador que entrou irregularmente e reiniciar o jogo com um pontapé de tiro livre indireto. Considera-se a substituição como consumada no momento em que o suplente entra em campo. O jogador substituído não pode voltar a jogar mais no jogo. Em qualquer jogo, os nomes dos suplentes deverão constar na ficha de jogo antes do início da partida. Caso contrário, os jogadores não poderão participar da partida, por não terem sido inscritos. Os goleiros podem ser substituídos por uma vez. Na segunda vez, entrará como goleiro um defensor, com a devida ordem do árbitro. Nota: todos os suplentes estão sujeitos à autoridade e decisão do árbitro, quer sejam ou não chamados a jogar. Regra 4. Equipamento dos jogadores. Os jogadores não podem utilizar nenhum objeto que seja perigoso para eles mesmos ou para os demais jogadores, incluindo qualquer tipo de joias. O uniforme completo consiste de camisa de mangas curtas ou compridas, calções, meias compridas, caneleiras, material adequado, chuteiras com cravo, munhequeiras, as cores das camisas das duas equipes devem ser diferentes, para não confundir o público e nem a arbitragem. Cada goleiro deve usar um equipamento de cores que o distingue dos jogadores, do árbitro e dos árbitros assistentes. A cor da camisa do quarteto de arbitragem deve ser diferente das cores das camisas de ambos os times, e cada um deve contar com seu próprio número. Regra 5. O árbitro central. Cada partida será controlada por um árbitro, que terá autoridade total para se fazer cumprir as regras de jogo na partida para a qual tenha sido designado. O árbitro controlará a partida em cooperação com os árbitros assistentes. Interromperá, suspenderá ou finalizará a partida quando julgar oportuno, no caso de que se cometam infrações às regras de jogo. As decisões do árbitro sobre fatos em relação com o jogo são definitivas. O árbitro poderá mudar sua decisão unicamente se perceber que sua decisão é incorreta ou, se o julgar necessário, conforme indicação de outro membro do quarteto de arbitragem, sempre que ainda não tenha reiniciado a partida. A reclamação com o árbitro acerca do que ele tem apitado pode custar ao atleta uma expulsão, caso aquele se sinta ofendido.